Há 118 anos, dois visionários se juntaram para criar a primeira escola de comércio do Brasil. De lá para cá, a FECAP não parou de juntar. Juntamos sonhos, somamos esforços, aproximamos talentos e empresas. Juntamos quem é diferente, unimos fronteiras, colecionamos conquistas. Somamos conhecimento, unimos a tradição e o novo. Juntos, misturados, conectados. O que nos junta vai além do espaço físico da sala de aula. O que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe, cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar. Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos, iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP. 118 anos juntando tradição e juventude. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou o professor Edson, da FECAP. Estou muito honroso e muito feliz de estar aqui com vocês nesse segundo dia da Semana Global do Empreendedorismo, que a gente também tem denominado Conexões Empresariais. Esse é um projeto que a FECAP tem, que visa levar à sociedade, às empresas em particular, conteúdo relevante, impactante, que possa efetivamente modificar a realidade, modificar processos, modificar decisões. Para esta semana, para este evento em particular, aqui em 2020, a gente elegeu os temas da diversidade e da colaboração como centrais. A gente precisa, de uma sociedade mais inclusiva, de uma sociedade mais empática, de uma sociedade mais diversa. E o papel das empresas é absolutamente crucial nesse sentido, não é isso? Todos nós aqui estamos preocupados em termos um mundo mais justo. E para esta discussão de hoje, nós temos aí um painel formado por pessoas que têm conteúdo muito relevante, seja por seus estudos acadêmicos, sejam por suas práticas e vivências pessoais. Nós, então, aqui temos o prazer enorme de ter professores da nossa casa e convidados externos que nos honra muito com sua presença. Temos aqui hoje o Marco Bolonha, da Cummins, que dirige a área de diversidade da sua empresa, que vai trazer para a gente um pouco da perspectiva de exemplos concretos de como a empresa tem atuado nessa perspectiva. Temos o Guilherme Chedid, nosso querido aluno, que nos honra com a presença. O Guilherme tem sido um parceiro muito bacana para nós, e ele está lá no escritório da ZX, da Ambev, e vai falar para a gente um pouquinho, olha lá, sobre como que ele enxerga a participação das pessoas com deficiência visual, como é o caso dele, no universo das empresas. Tenho certeza que ele vai trazer um recado muito bacana para todos nós, e vocês devem já, aqueles que estão na FECAP, ter cruzado com ele no corredor e conhece o quanto ele é relevante para a nossa instituição. Também o professor Marcos Bonfim, que me honra mais uma vez, meu amigo, com sua presença, uma grande liderança na nossa casa, tanto intelectual como em sua participação social, em sua participação ativa, em tentar alterar e trazer mais afropresença para a nossa casa. E, finalmente, com uma presença muito especial para nós, o professor Romeu Sasaki, intelectual de relevância internacional na discussão sobre inclusão e diversidade, conhecido aí como o pai da inclusão no Brasil, que nos honra muito, professor, por sua presença. Muito obrigado mais uma vez. E este evento de hoje será mediado pela nossa colega, nossa professora Simone Baracá, que está conosco. A Simone tem extenso histórico, notadamente, em ser estudiosa do campo da relação da empresa com seus stakeholders.
A Simone tem publicações relevantes sobre o tema e tem militado neste campo já há alguns anos. Simone é professora do nosso mestrado. Eu sou a pessoa que menos relevante aqui sou. Eu vim aqui só fazer uma abertura, sairei e deixarei vocês em excelentes companhias. E especialmente a companhia também do Vinícius Mendes, que está mais uma vez conosco, já esteve ontem. Queria agradecê-lo mais uma vez, Vinícius, assim, por ajudar na tradução para Libras, inclusive simbolizando o quanto a nossa instituição está cada vez mais engajada no campo da diversidade e da inclusão. Então, nesse sentido, quero passar a palavra para a Simone e desejar a vocês um bom evento. Eu estarei assistindo, anotando e aprendendo com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Edson. É um prazer para mim estar aqui nesse evento tão importante, tão relevante, né, para as empresas e para a sociedade como um todo. Muito obrigada aos nossos convidados que aceitaram participar. Então, eu estava imaginando aqui, então, para a gente começar com a exposição das ideias, né, que todo mundo aqui tem bastante coisa para contar, e gostaria, então, de pedir para o Romeu começar a expor as ideias para a gente, que estamos todos animados aqui para ouvi-lo. Muito obrigado pela apresentação, pelas informações, pelas referências que o professor Edson deu. Fiquei muito feliz com o convite e tive a liberdade de propor o título, né, o tema da minha fala, que é Trabalhador com Deficiência como Empreendedor Tradicional ou Apoiado. Então, nós temos aí vários elementos, né? Nós estamos falando da figura do trabalhador, essa condição com a qual essa pessoa com deficiência se apresenta, como trabalhador. E dentro desse trabalho, ele, aqui, particularmente na fala de hoje, ele se apresenta como empreendedor. Só que, no caso do trabalhador com deficiência, o empreendedorismo está se apresentando na forma tradicional ou na forma apoiada, né? Então, a minha missão hoje é esclarecer todos esses elementos que fazem parte do título da palestra. Esta apresentação minha resgata 100 anos, um século de experiências laborais protagonizadas na maioria dos países do mundo, não necessariamente todo o mundo, mas na maioria dos países, com grande esforço exigido pelo empreendedorismo, com grande esforço por pessoas com deficiência severa. Então, aqui é um detalhe que eu preciso deixar claro, né? O empreendedorismo pode ser protagonizado na forma tradicional para as pessoas que têm deficiência de algum tipo, mas não num grau severo. E o empreendedorismo, na forma apoiada, é especialmente adequado para pessoas com deficiência severa, ou seja, aqueles tipos que todo mundo conhece, né, deficiência física, intelectual, visual, auditiva e assim por diante, tem vários graus de severidade, né? E o empreendedorismo apoiado é particularmente útil, adequado, eficiente para pessoas com deficiência severa, que é um grupo que a maioria do mercado de trabalho recusa, né? Tem receio de contratar pessoa com deficiência severa, né? E a mesma coisa acontece no contexto do empreendedorismo. Nós temos esses 100 anos que eu citei, eu vou dividir em duas partes, né? Os primeiros 60 anos e os últimos 40 anos. Esses 60 anos começaram em 1920, 2 anos após o final da Primeira Guerra Mundial, com a volta dos soldados e oficiais com sequelas da guerra. E desde lá até 1980, durante 60 anos, foi praticado o empreendedorismo tradicional.
Esse nome tradicional a gente deu depois que surgiu o empreendedorismo apoiado. Porque antes do apoiado, não precisaria dizer tradicional, era a única coisa que existia, era o empreendedorismo. Né? Agora, de 1980 até os dias de hoje, o empreendedorismo tradicional continua existindo, continua sendo praticado, e começou o empreendedorismo apoiado, em 1980. Por que o tradicional continua acontecendo? Porque as pessoas com deficiência não severa podem praticar o empreendedorismo sem maiores problemas, sem maiores obstáculos. E para ajudar aqueles que precisam do empreendedorismo apoiado, então começou a surgir, a ser realizado de 1980 para cá. Por que 1980? É porque nos Estados Unidos começou, naquela década de 80, a prática do emprego apoiado, que é uma metodologia muito importante, muito útil, foi uma descoberta, foi uma proposta feita lá nos Estados Unidos por algumas universidades e algumas entidades que atendiam pessoas com deficiência severa. Então, nós começamos no Brasil a partir de 94, que foi quando o primeiro brasileiro com deficiência severa foi colocado no mercado de trabalho, portanto, no mercado competitivo, mercado formal, com carteira assinada, através do emprego apoiado. Né? Então, nós temos esses marcos aí cronológicos muito importantes. Deixa eu esclarecer rapidamente esse empreendedorismo tradicional. Reparem que eu vou falar em um processo com duas etapas seguidas. Então, a primeira etapa do tradicional é já proporcionar a uma pessoa com deficiência severa ou não o treinamento necessário em alguma profissão. Então já começa por aí, né? A qualificação. Como acontece, aliás, né, com pessoas sem deficiência, que sempre se começa com uma qualificação, uma formação em alguma profissão, e depois vai procurar emprego até encontrar alguma vaga, algum espaço que vai utilizar a qualificação realizada. E logo em seguida, então, vem a segunda etapa, que é ajudar uma pessoa com deficiência a montar uma pequena empresa. Provisoriamente eu vou chamar de pequena empresa. Depois eu vou explicar por quê. Então, depois de comprovado que essa pessoa com deficiência, durante a qualificação, demonstrou ter um perfil de empreendedor, na condição de produtora e vendedora de algum produto ou serviço, aí nós temos a segunda etapa. Então, é dessa forma que o empreendedorismo tradicional funciona. Primeiro qualifica e depois pratica-se essa qualificação dentro de um empreendimento. O empreendedorismo tradicional provou ser viável, provou cientificamente, né, na prática, provou ser viável para 75% das pessoas com deficiência com perfil empreendedor. Então, não são 75% de todas as pessoas com deficiência, não. São 75% das pessoas com perfil empreendedor. E o empreendedorismo tradicional serve exatamente para essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o empreendedorismo tradicional provou ser inviável para os outros 25% das pessoas com perfil empreendedor. Por que 25%? Porque daqueles 100%, 75% praticam o tradicional e os 25% têm deficiência mais severa, muito mais severa. Então, essas pessoas continuaram, embora tivessem perfil empreendedor, continuaram sem poder trabalhar, sem poder ocupar um espaço na sociedade, no mercado de trabalho, né?
porque a condição de deficiência mais severa criava uma série de problemas na sociedade, no entorno, dentro do mercado de trabalho e assim por diante. Por esse motivo, na década de 80 surgiu uma resposta chamada emprego apoiado. E esse emprego apoiado, enquanto empreendedorismo, é um processo inverso, ao contrário do empreendedorismo tradicional. Então, aquelas duas etapas são invertidas. Então, o que era segunda etapa passou a ser primeira e o que era primeira passou a ser a segunda. Então, qual é o primeiro passo, a primeira etapa do empreendedorismo apoiado? É já montar e registrar a pequena empresa para essas pessoas que fazem parte dos 25%. Então, claro, mesmo sendo primeira etapa, durante a avaliação, já se descobriu que determinada pessoa tem perfil empreendedor. Então, a primeira etapa é montar e registrar essa pequena empresa. E a segunda etapa, que é a primeira do tradicional, é qualificar essa mesma pessoa que já está com a sua empresa registrada, a pequena empresa, qualificando no local de trabalho. Já no local de trabalho. Né? Primeiro ele começa a ter a sua empresa e dentro dela ela vai ter, então, um treinamento adicional, complementar ou completo, né? Para a pessoa exercer o empreendedorismo. Na literatura, existem outros nomes para o empreendedorismo, que é um termo mais atual, mais moderno, né? Mas o empreendedorismo começou, como eu já disse, né, há 100 anos, né? Então, ao longo desses anos todos, principalmente nos últimos 40 anos, portanto, de 80 para cá, outros nomes. Por exemplo, negócio por conta própria. É o que a gente encontra na literatura, né? Então, eu pesquisei e encontrei sempre, sim, artigos, livros, publicações, dizendo negócio por conta própria, exercido por pessoas com deficiência severa. Pequeno negócio ou pequeno empreendimento, outro termo. Outro termo, microempresa. Outro nome é autoemprego. Aquela história de você ser o patrão de você mesmo, né? Autoemprego, você é o próprio patrão. Trabalho autônomo individual. Depois, trabalho autônomo coletivo, que pode ser dividido em 4 formas. Temos o trabalho autônomo coletivo, indústria caseira. Indústria é um nome que assusta, né? Mas é indústria caseira simplificada, né? Outra é cooperativa social. Outra, loja comercial. E também escritório em casa. Hoje fala-se muito em home office. Então, escritório em casa, né? Dentro do contexto do empreendedorismo, ok? Apoiado. Agora, para aqueles trabalhadores com deficiência muito severa e, além da deficiência severa, ter uma saúde precária, portanto, com certa doença ainda, né? Doença e deficiência ao mesmo tempo, existe o trabalho simples em casa. Sempre existiu, trabalho simples em casa. Agora, cuidado, esse trabalho simples em casa não é trabalho remoto que a gente usa hoje. Não é teletrabalho. Ou qualquer outro exemplo de atividade laboral com vínculo empregatício. Claro, se é empreendedorismo, não tem vínculo empregatício. Se tiver vínculo empregatício, não é empreendedorismo. Exemplo de empreendedorismo. Quando estudei e estagiei lá nos Estados Unidos, numa pequena cidade do estado da Louisiana, eu visitei uma loja, uma oficina,
tinha um casal de idosos, né? O marido e a esposa, muito idosos, mas bastante idosos, mas com saúde, né? E ela, além dessa idade avançada, ela era, né? Surda, tinha surdez desde criança. Então veja que interessante, um casal com essas duas condições, né? Ambos são bastante idosos e a esposa tem surdez. E eles montaram a reabilitação profissional, ajudou esse casal a montar uma oficina, uma pequena empresa, na garagem da própria residência. E qual era o ramo de atividade dessa microempresa? Era que os dois eram hábeis escultores de objetos utilitários e decorativos em madeira, trabalhavam com madeira, né? E eles não só trabalhavam, produziam esses objetos, como também vendiam, né? Então eles eram realmente empreendedores. Outros exemplos de empreendedorismo: marketing online em casa, prótese dentária, produção de doces e salgados, conserto de computadores, produção de objetos de decoração, produção de souvenirs, presentes, salão de beleza ou barbearia, escultura em madeira, em vidro e outros materiais. E, para não dar toda a lista, que são centenas e centenas de atividades. Bom, bibliografia. Nos meus estudos, que eu comecei a trabalhar nesta área de mercado de trabalho, de pessoas com deficiência, em 1960. Então, em 1960, eu já tive acesso, e tenho até hoje, né, publicações de 1954, 55, 61, depois 84, 85, 87, toda a década de 80, 90, até 2017, né, há 2 anos atrás, né? A bibliografia é muito grande, né? A maioria em inglês, né? E temos pouquíssimas coisas. Eu conheço só 3 publicações em português, escritas por brasileiros, e uma dessas pessoas sou eu, né? Que fala sobre esse empreendedorismo tradicional e também o empreendedorismo apoiado. Eu gostaria de destacar, para encerrar, um livro que foi publicado em 2015 aqui em São Paulo, publicado pela Alta Books, junto com o Sebrae, escrito por 2 pessoas conhecidas nossas dentro do segmento das pessoas com deficiência, que é o Fernando Dolabella e Cid Torquato. É um livro de 124 páginas, né? E o título é bastante chamativo, bastante significativo. O título é Empreendedorismo Sem Fronteiras. Subtítulo: Um excelente caminho para pessoas com deficiência. E esse livro não só traz, né, nessas 124 páginas, uma ampla visão sobre o tema pessoa com deficiência e o empreendedorismo. E, além disso, traz um breve relato sobre 11 brasileiros com deficiência que têm sido grandes empreendedores, conhecidos empreendedores, nos últimos 20 anos aqui no Brasil. Eu me coloco, então, à disposição de vocês. Para isso, eu estou colocando aqui para vocês o e-mail, que é romeusasaki, tudo junto, @gmail.com. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de fazer essa pequena fala. Muitíssimo obrigada, Romeu. Uma visão bastante diferente que o Romeu trouxe aqui para a gente, uma oportunidade muito grande da gente ouvir mais uma perspectiva, mais uma forma de como a gente pode olhar, né, para essas questões de inclusão e de diversidade no trabalho, né? Então, essa visão do empreendedorismo é realmente bastante interessante.
me fez lembrar também essa questão que você levantou, Romeu, sobre essas habilidades, né, que as pessoas têm, de tentar usar essas habilidades que as pessoas já têm, como, por exemplo, o casal, o que você citou, né, que tem ali uma habilidade com objetos em madeira, me fez lembrar, no mês passado eu assisti a uma reportagem na CBS que falava sobre recrutamento de talentos, né, como as empresas estavam recrutando talentos no espectro do autismo. Então, eles estavam vendo que as pessoas com autismo possuíam capacidades e habilidades que outras pessoas normalmente não têm. Então, por exemplo, atenção a detalhes, outros possuíam uma capacidade muito grande de memorização e uma facilidade muito grande para exercer atividades e trabalhos que eram repetitivos. E essas empresas começaram a utilizar, então, essas capacidades, essas competências dessas pessoas e se beneficiaram, né? Então, trouxe benefícios tanto para essas pessoas que encontravam dificuldade ao buscar um emprego, né? Então, adultos, né, com autismo que não conseguiam encontrar um emprego mesmo, e também trouxe um benefício para as empresas. Então, eles mostravam ali que eles tinham aumento naquelas atividades, um aumento de 30% na produtividade, naquelas atividades que eram feitas por essas pessoas, justamente porque elas tinham essa capacidade muito grande de atenção aos detalhes. Então, por exemplo, tinha uma pessoa lá que ela monitorava os anúncios para ver se aquela qualidade dos anúncios e a precisão dos anúncios, por exemplo, da loja Sears. Então, muitas vezes um anúncio pode sair errado, então, um produto ser anunciado por 21,24 centavos, ao invés de ser 29,24 centavos. Então, assim, um valor baixo, mas num volume muito grande, aquilo representava uma perda muito grande para a empresa. E essas pessoas com autismo, elas conseguiam fazer o monitoramento desses erros e trazer um benefício muito, muito grande para a empresa. Então, essa visão que você trouxe, ela é diferente. Então, aí a gente vê que realmente existem muitas formas da gente ver como que, né, grupos, pessoas que são historicamente aí excluídas, né, de meios produtivos, elas podem ser incluídas. Então, muito obrigada, eu tenho certeza que o pessoal vai ter perguntas para você depois, Romeu, então, com certeza, a gente vai pedir para você responder as dúvidas aqui do pessoal. Agora, eu gostaria de pedir, então, para o Marco falar, né, trazer as ideias para a gente, o Marco Bolonha, que é o diretor aí da Cummins. Obrigada, Marco, por favor. Obrigado, Simone. Obrigado, FECAP, pelo convite. Boa tarde, boa noite, né? Também, não sei dizer se é boa tarde, boa noite já. Para todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco dessa jornada de diversidade. Eu tenho o privilégio de estar numa empresa como a Cummins, que leva o assunto a sério, é parte do nosso DNA, então vou tentar aqui em alguns breves minutos compartilhar um pouco do que eu vivi, do que eu vivo na Cummins, né, de como a gente vive esse assunto de diversidade e tentar depois instigar aí perguntas e poder ser o mais assertivo possível. Então, primeiro, até em reconhecimento ao Gui, que eu não sabia, mas é deficiente visual, vou fazer uma audiodescrição minha. Meu nome é Marco, obrigado, o Gui gostou aí da audiodescrição. Meu nome é Marco, eu sou negro da pele clara, o que o IBGE chama de pardo. Eu tenho cabelos negros, bem curtos, uma barba cerrada, estou usando uma camisa preta com o símbolo C da Cummins do meu lado esquerdo no peito. Atrás de mim eu estou com um fundo cinza escuro e tem 2 quadrinhos brancos. Ok? Falando um pouco da Cummins, como a Cummins não é uma empresa aí de marketing aí aberto, ela é mais segmentada, muito conhecida no ramo automobilístico de engenharia. Cummins é o maior fabricante independente de motores diesel do mundo, uma empresa com mais de 100 anos, né, fez 101 anos esse ano, é uma empresa americana, presença global, nós estamos em mais de 190 países no mundo, pioneira no desenvolvimento e na produção de motores diesel, né? Então, o nosso segmento aí é geração de energia, né? Para movimentar o mundo. Temos clientes e aplicações das mais diversas possíveis. Uma muito breve introdução sobre a Cummins, só para contextualizar. Falando um pouco da nossa jornada como
empresa que vive a diversidade e a inclusão, isso já está dentro do DNA da Cummins, como eu falei, há muitas décadas, né? Vamos dizer que pelo menos há mais de 4 décadas, desde a década de 60, 70, a Cummins já fala isso. Nos Estados Unidos, viveu muita coisa por lá, muitas parcerias na questão do racismo, de muitas vitórias que tiveram lá, então isso traz muito de bagagem para a gente, né? Então, todos os nossos líderes mundiais foram pessoas que viveram, nesses mais de 100 anos, muito disso da questão da diversidade. Então, até respondendo uma das perguntas que fala do benefício da inclusão, vou usar o testemunho da Cummins, né? A diversidade e inclusão para nós, da Cummins, já é um ponto pacífico. A gente tem certeza que a construção de um time de trabalho diverso nos faz melhores, ser uma empresa inovadora, nos faz ser uma empresa que garante um ambiente correto, onde as pessoas possam entregar o seu máximo potencial, sem precisar atuar ou podendo ser o que elas são, na verdade. Então, isso para nós é uma coisa muito, muito clara da Cummins. Como eu falei, a gente tem o nosso trabalho de diversidade e inclusão enraizado em 3 pilares aí, né, que é a atração, a retenção e o desenvolvimento de talentos, né? A Cummins acredita muito nisso, como eu falei, da forte ligação com a inovação. A gente trabalha em vários aspectos da diversidade. Atualmente, no Brasil, a gente tem 5 grupos de trabalho interno que atuam na questão do que é largamente talvez conhecido como grupos de afinidade. A gente tem uma nomenclatura diferente interna, né? A gente chama de grupos de recursos de empregados, e isso faz parte da nossa estratégia. Esses grupos são voluntários, as pessoas não têm isso como sua atividade pela qual ela foi contratada, mas, como eu disse, pelo ambiente que a gente vive e toda essa questão da diversidade e do valor que isso é para a Cummins, né? Diversidade e inclusão é um dos 5 valores da empresa. As pessoas acabam se sentindo motivadas a entrar nesses grupos e trabalhar para que cada vez a gente tenha um ambiente melhor e mais inclusivo, né? Então, todos os grupos têm seu plano de trabalho, orçamento, isso é muito interessante de viver. Qual que é o meu papel nisso tudo? Então, já há alguns anos eu venho trabalhando nessa questão. Eu também não sou uma pessoa contratada para trabalhar com a diversidade. O meu cargo, eu sou diretor de compras da empresa, e eu tenho essa paixão pela diversidade. Então, hoje eu atuo como o líder do comitê local de diversidade, que busca encontrar sinergia e ligar a questão desses grupos de trabalho com a estratégia da empresa, né? Como sempre, a empresa também tem, por seus objetivos, a sustentabilidade do negócio, e a gente acredita seriamente que a diversidade é um componente que nos ajuda nisso. Trazendo um pouco de informação, hoje a Cummins é uma empresa que já tem, no Brasil, 56% da sua força de trabalho considerada diversa, e quando eu falo isso, a gente monitora a questão racial, de gênero e também pessoas com deficiência. Falando um pouco sobre pessoas com deficiência dentro da empresa, eu acho que também ajuda a responder a primeira pergunta do Leonardo ali, que fala da questão do capacitismo. Ele perguntou nas universidades, eu posso dar o meu pitaco da questão das barreiras, como ultrapassá-las dentro das empresas. Então, a questão da pessoa com deficiência dentro da empresa, ela é mais um componente nessa questão de inclusão. E como é que você inclui as pessoas? Então, a empresa, ela tem o dever de encontrar meios de colocar algum tipo de recurso para essa pessoa com deficiência poder desempenhar o seu máximo potencial. Então, algum tipo de leitor de tela, algum tipo de recurso que possa eliminar essa questão do capacitismo ou a questão da deficiência, ou tentar colocar as pessoas em pé de igualdade para que elas possam contribuir e entregar o seu máximo potencial.
Então, um exemplo de como a gente trata isso dentro da Cummins, a Cummins no Brasil, a gente tem um percentual de pessoas com deficiência muito superior ao que pede a lei, né? Então, alguém falou também de fomentar o tema com ações de governo. E por que isso? Porque a gente trata a pessoa com deficiência e tenta, né, colocar ele em pé de igualdade, como eu falei agora, para que ela possa entregar seu máximo potencial, e a gente entende que ela tem que ser avaliada como um profissional, né? Então, você trabalhar em cima da cota, muitas vezes você acaba ficando refém da cota, e você não consegue extrair o máximo potencial de cada um. Então, isso, acho, para mim, um grande exemplo de como combater o capacitismo, tratando as pessoas encontrando formas que ela possa entregar o máximo do seu potencial e que elas sejam avaliadas como tanto, né, para tanto. O que mais que eu posso compartilhar da nossa experiência? A gente trabalha fortemente a questão de gênero, trabalhamos também a questão de como outras empresas que vocês viram no mercado, como que está a nossa distribuição na questão racial, de gênero, dentro das diversas camadas da organização. Então, a gente monitora a questão de líderes negros, mulheres, líderes dentro da empresa. Estamos trabalhando fortemente nesses aspectos, temos ações afirmativas para que isso, a gente consiga equalizar a questão da distribuição dessa população diversa dentro da nossa organização. Que mais? Um outro exemplo também, que a gente também não olha só para dentro. Recentemente, a gente trouxe para o Brasil um programa na questão de empoderamento das meninas, chama Cummins Power Women, é um programa que a gente capacita através de parcerias com ONGs, meninas jovens, para elas poderem ser líderes dentro do seu grupo de atuação e como elas podem conseguir progredir na vida, né? Também trabalhamos na questão aí dentro da minha seara de compras, a gente busca o desenvolvimento de empresas diversas, o que a gente chama, que tenham mulheres na gestão, mulheres proprietárias, negros proprietários, pessoas com deficiência proprietários. Nós temos targets para trazer mais fornecedores com esse aspecto para dentro da empresa. Acho que é isso. Não sei se o pessoal tiver mais perguntas, acho que eu posso desenvolver mais, né? Porque é muita coisa para tentar condensar em 15 minutos, né, Simone? Eu tentei dar uma pincelada num pouco de tudo para ver se o pessoal se desperta a curiosidade e no final eu posso vir complementando. Não sei se era esse o objetivo. Claro, tá ótimo, com certeza, Marco. Muitíssimo obrigada. Eu acho que é muito importante essa sua visão aí de trazer exemplos concretos, né, de ações práticas que as empresas realizam para fazer a gestão da diversidade, né? Já obrigada também por já endereçar as perguntas aí do Leonardo, do João Vitor, porque realmente são questões que sempre surgem em sala de aula, né? Os alunos, quando a gente vai falar sobre sistemas de responsabilidade social corporativa, a gestão de diversidade, os alunos sempre perguntam, mas professor, as empresas fazem isso mesmo porque elas, né, existem questões éticas, questões normativas que fazem com que as empresas realmente queiram ajudar a resolver esse problema, né? Elas têm isso no seu propósito, como a Luísa falou ontem para a gente de propósito, né? Para quem estava no nosso evento de ontem também. Ou será que então as empresas fazem isso só por obrigatoriedade? Elas ganham alguma coisa com isso também? Tem algum benefício? Então são questões que sempre surgem. Então esses exemplos que você trouxe de como a sua empresa lida com isso realmente é muito, muito valioso para a gente. Muito obrigada. Bom, então, agora eu vou pedir então para o Gui Chedid falar com a gente, contar para a gente o que ele trouxe aqui, que também estamos animados e curiosos para ouvir. Muito boa tarde, Simone. Muito boa tarde a todos. Primeiramente,
Quero agradecer muito a FECAP pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante dentro do Conexões Empresariais, evento que, inclusive, eu quero dar os meus parabéns aí pela produção. É muito prazer em participar, tanto como ouvinte, escutando tantas palestras e tantas informações boas e relevantes que a gente vem ouvindo, como hoje, como palestrante e conversando sobre esses temas tão importantes. É muito prazer aí em fazer parte junto com os meus companheiros aí, o Romeu, ao qual eu admiro muito pelo trabalho. Inclusive, tive a honra de ler vários artigos, principalmente para minha iniciação científica sobre esse tema, da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas também a Simone e ao Marcos. Inclusive, gostei muito da descrição, Marcos, achei muito legal esse exercício, parabéns. E, me apresentando um pouquinho, eu sou o Gui, tenho 22 anos, estou praticamente formado em administração aqui na FECAP, estou no 8º semestre. Sou estagiário da ZX Ventures em Diversidade e Inclusão. Nós somos um braço de inovação da Ambev. E sou cego. E só para situar vocês, isso parece apenas uma informação, ou apenas que eu estou contando a minha história, mas eu venho descobrindo cada vez mais a importância de falar que eu sou cego, não como uma informação sendo a mais relevante, mas sendo uma informação, uma característica dentre tantas que eu tenho, porque não é o meu único defensor. Então, cada vez mais eu tenho me colocado no papel de pessoa e deixando a situação de eu ter uma deficiência em segundo plano para ser uma coisa que eu venho compartilhando com vocês ao longo do bate-papo e ao longo dos bate-papos, né? E dizer também que eu tenho muito orgulho de ser da casa, de ser alvarista. A FECAP sempre me acolheu de braços abertos aí ao longo da minha jornada. Estou desde 2013 na casa, comecei pelo colegial, onde eu fiz ensino médio e técnico em comércio exterior, me formei em 2015. Logo depois iniciei a minha carreira no mundo superior como aluno no curso de administração, onde eu estou terminando agora em dezembro. Me sinto muito orgulhoso de estar terminando essa jornada e de ser a primeira pessoa cega a me formar aqui na FECAP, a me formar nesse curso tão importante de administração, o que mostra que a gente vem se abrindo para a diversidade, o que mostra que a gente vem, como pessoas com deficiência, cada vez mais buscando o nosso espaço, mostrando a nossa cara para o mercado de trabalho, mostrando a nossa cara para a sociedade, mas também que mostra o quanto a gente precisa evoluir como país e evoluir, inclusive, o investimento em educação. Acho que a educação ela faz muita diferença no papel das pessoas. Isso é extremamente importante. E também queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre o papel das pessoas com deficiência e o papel das empresas, o papel da sociedade na inclusão nossa no mercado de trabalho e também no ensino. Falando um pouquinho sobre o papel das empresas, né? Eu acho que esse tema da diversidade e da inclusão, eles vêm crescendo cada vez mais ao longo dos últimos anos. Não adianta a gente se fechar para isso. A diversidade está aí. As novas gerações, a minha geração, as gerações futuras, que serão os futuros líderes do mercado de trabalho, eles querem estar num ambiente mais diverso, eles querem estar num ambiente mais inclusivo, mais construtivo, para construir coisas novas, disruptivo do que a gente já conhece, do tradicional. A gente quer coisa nova, a gente tem essa falta. Então, vai acabar impactando muito na nossa decisão de escolha de um lugar para trabalhar, sendo um ambiente mais diverso, mais inclusivo, onde a gente possa ter backgrounds diversos, opiniões diversas, e onde a gente possa sentir e conhecer o diferente. Quando a gente fala em diversidade e inclusão, e toca no termo pessoas com deficiência, a gente passa por duas barreiras, a gente passa por dois pontos. Quando a gente fala em diversidade em geral, a gente fala da inclusão. Então, a inclusão de pessoas negras, a inclusão de pessoas LGBT, a inclusão das mulheres no mercado,
E quando a gente fala em pessoas com deficiência, a gente fala por dois aspectos, né? Pelo aspecto da inclusão e pelo aspecto da acessibilidade, que talvez seja o mais forte aí. E o que significa isso? Que as empresas elas vêm buscando, elas vêm se interessando em ter cada vez mais pessoas com deficiência no mercado, em ter pessoas com deficiência no seu time, mas que ainda precisam romper algumas barreiras da acessibilidade. Então, adaptar o espaço, mexer com a questão arquitetônica, trabalhar em cima das barreiras físicas, então colocar um piso tátil para pessoas com deficiência visual, colocar rampas de acesso para pessoas que usam cadeira de roda, enfim, fazer várias adaptações, colocar um leitor de tela para pessoas com deficiência visual, como muito bem apontou o Marcos, né? Então, a empresa precisa fazer essas adaptações que, em muitos casos, ainda falta, né? Em quase todas as empresas a gente vê uma falta de acessibilidade, mas a gente vê um movimento de melhora. Então, as empresas vêm cada vez mais abrindo as suas portas, abrindo o seu espaço para as pessoas com deficiência visual e para as pessoas com deficiência poderem trabalhar e mostrarem o seu potencial. E aí, falando um pouquinho sobre o papel da pessoa com deficiência, né? Qual que é o nosso papel? Eu acho que o nosso papel nas empresas, o nosso papel na sociedade é buscar o nosso espaço. É parar um pouquinho de sair do papel de coitado, do coitadismo, e ir para cima, e arregaçar a manga e partir para a luta, entendeu? Então, trabalhar, estudar, fazer, ir atrás dos nossos sonhos, porque a gente tem uma vida completamente possível da gente vivê-la plenamente, então, da gente ter os nossos sonhos, a gente é completamente capaz, né, independentemente de ter uma deficiência, e o nosso papel é acreditar nisso e não se apegar aos nossos problemas, né? Como a Luísa Trajano falou ontem, é não ter pena da nossa situação, é não ter pena das nossas dificuldades, não sentir que as nossas dificuldades são maiores do que a nossa capacidade, porque não é assim na prática. A gente pode ter o desafio que for, mas quando a gente tem vontade de fazer, a gente supera qualquer desafio. E eu venho pegando muito isso na prática, né? Então, acho que o nosso papel como pessoa com deficiência é cada vez mais buscar esse espaço, é saber que existe um problema, mas ser parte da solução. Então, por exemplo, saber que a faculdade não é acessível, que a matéria, de repente, não é acessível, mas estar junto com o professor, ser um parceiro do professor, é saber que a empresa não é acessível e ser um parceiro da empresa. Entrar para trabalhar na empresa mesmo sem ter todas as condições de cara, porque as condições a gente busca. A gente precisa entender que, em todos esses anos, as pessoas com deficiência não estiveram e ainda acho que estão muito pouco incluídas no mercado de trabalho. Então, é muito natural que as empresas, que as faculdades, até as pessoas saibam lidar muito pouco com as pessoas com deficiência. Então, vale um desafio para a gente de quebrar essa barreira e de ser parte da solução. Então, se não tem um piso tátil ou se não tem um sistema adequado, vamos atrás do sistema, vamos fazer a diferença. É uma coisa que eu encontro muito na FECAP, na Ambev, por exemplo, mas muito mais importante do que os problemas que a gente tem é a vontade de fazer a diferença, é a vontade de fazer as coisas acontecerem. E aí, trazendo um pouquinho para a minha experiência de vida, eu, como falei para vocês, eu tenho uma vida comum, como a de muitos de vocês, de muitos jovens aí da minha idade, tenho os mesmos sonhos, os mesmos defeitos, mesmos erros, mesmos acertos, e eu sempre quis ter uma vida plena, sempre quis fazer tudo, nunca quis deixar de fazer alguma coisa por ter uma deficiência. Então, eu sempre acabei me desafiando bastante. Eu tive muito apoio das pessoas, apoio da minha família, dos meus amigos. Tenho muitos amigos que todas as vezes me ajudam a superar isso e que me apoiam, né, no sentido de vamos fazer acontecer. Acho que isso engaja muito a gente a querer lutar cada vez mais. E a FECAP mudou a minha vida nesse sentido, porque quando eu entrei aqui em 2013, eu sentia uma dificuldade de como que eu ia chegar em um ambiente tão grande quanto a FECAP, me adaptar em um ambiente central, um ambiente que eu não conheço, muito maior do que tudo que eu já vi, do que tudo que eu já participei. E a resposta que eu tive foi
muito positiva, porque eu tive sempre ajuda para tudo que eu precisava. Aos poucos fui cada vez mais ficando autônomo. E dentro da FECAP eu descobri que o que podia ser um problema, podia ser, na verdade, a minha solução. Não só para a faculdade, mas como para a vida também. Então eu comecei a aprender o quanto era importante eu ser parceiro na resolução dos problemas, em buscar os caminhos. Acho que a gente vem fazendo um trabalho muito legal ao longo desses 7 anos, ao qual eu consigo mostrar o meu potencial. Lógico que nem tudo foram flores, durante o caminho a gente teve alguns problemas, como naturalmente sempre acontecem, né? Mas a FECAP sempre foi muito parceira e a gente sempre conseguiu superar essas barreiras, e eu me sinto muito mais forte do que eu entrei aí há 7 anos atrás. E falando um pouquinho um ponto interessante que eu já vinha me esquecendo, a FECAP veio se mudando muito em relação à acessibilidade, em relação à inclusão. Eu percebi ao longo desses 7 anos uma preocupação maior com esses temas, né? A FECAP, ela, por exemplo, me disponibiliza uma professora de Braille para as provas e para as atividades, mas veio também tornando o ambiente cada vez mais acessível, até que em 2018 a gente implementou um projeto de colocar um dispositivo de tecnologia assistiva, o Orcam AI, que me ajudou muito na leitura de materiais e que vem aí me ajudando um pouquinho. É um dispositivo que a gente vem ainda em aprendizado, é tudo muito novo, mas que a gente conseguiu. E na nossa última avaliação do MEC, em 2018, a gente teve esse reconhecimento por acessibilidade. Mostra que a gente tem muito a fazer, mas que a gente já vem fazendo, e a gente está caminhando. Acho que esse é um ponto muito importante. Para mim, estou terminando esse curso, essa jornada, é muito legal poder deixar um legado para que outras pessoas possam mostrar o seu potencial e estar aqui com a gente dentro da FECAP. E dentro da Ambev, eu tenho só coisas positivas para falar, né? Eu sou até meio suspeito para falar. Estou aqui no nosso escritório da ZX, no nosso auditório, um ambiente que eu gosto muito, então é bem legal estar sozinho aqui, palestrando, estou me sentindo o máximo. Dentro da Ambev é uma outra casa para mim, é um lugar que eu me sinto muito em casa. Eu vim para a ZX com o intuito de trabalhar no projeto de diversidade e inclusão, era um motivo muito especial para mim, é algo que eu vinha aprendendo muito, tive outras experiências dentro da FECAP, dando algumas palestras, tanto na iniciação científica que eu fiz junto com o professor Augusto, foi uma experiência muito bacana, mas eu queria ver na prática, em uma grande empresa, como funcionava. Então, eu entrei aqui na ZX em janeiro para fazer parte do projeto de diversidade e inclusão. Acho que a gente vem evoluindo muito, a gente vem no nosso primeiro ano de diversidade com um projeto mais a longo prazo, junto com o nosso time de people, e a gente vem conseguindo fazer mudanças grandes, principalmente no mindset, porque a gente não consegue mudar não só a nossa acessibilidade, mas em todos os quesitos da diversidade, então a inclusão de mulheres nas lideranças, a inclusão cada vez mais de pessoas de backgrounds diversos, se a gente não mudar o mindset do nosso time, o mindset dos nossos líderes. E a gente vem conseguindo, através de várias ações, mudar, de várias ações a longo prazo. Posso dizer que, como minha 4ª experiência no mercado de trabalho, pela primeira vez eu entrei na companhia com um computador com um dispositivo habilitado, né, que é o dispositivo que eu uso para trabalhar, o sistema de voz, que parece uma coisa tão simples, mas mostra o quanto a gente ainda precisa evoluir, mas a Ambev conseguiu me entregar. A gente colocou um piso tátil aqui nas ZX, colocamos placas em Braille, então, assim, a gente tem muito a fazer ainda em acessibilidade, muito a fazer em inclusão, mas mostra que a gente está caminhando e não importa se a caminhada é longa, né? Não importa o quanto a gente precisa, ou até mesmo, como eu falei, se o sistema é acessível ou não, acho que, lógico, é muito importante que seja, se as reuniões são as mais adequadas ou não, em relação à acessibilidade, mas importa que a gente quer fazer diferença, importa o engajamento do time, o nosso time é muito engajado, e fico muito feliz em fazer parte da ZX também, acho que a gente vem promovendo mudanças muito boas, e agora no mês de outubro eu tive a honra de ser convidado para participar do board, da direção do nosso grupo de afinidade em relação a pessoas com deficiência, que é o IPA,
onde a gente vem traçando estratégias para a companhia em acessibilidade, em inclusão, e para o ano que vem aí vem coisas muito boas, só dar um spoilerzinho, e um dos nossos objetivos é implementar uma acessibilidade boa, o mínimo necessário em um primeiro ponto, mas cada vez mais evoluir em todos os nossos CDDs e cervejarias pelo Brasil. Então a gente vem aí trabalhando muito essa questão, me sinto muito acolhido aqui, acho que uma coisa que vem me ajudando muito, tanto dentro da empresa quanto dentro da faculdade, é a forma muito transparente, muito engajada que eu tenho de conversar com as pessoas e de expor os problemas, de ser parte da solução do problema. Eu acho que isso ajuda muito a engajar as pessoas, é o que a gente precisa para a nossa luta, para as nossas conquistas. Tenho muita gente junto comigo dentro da Ambev, tem uma super chefe aqui, uma super gestora, que é uma parceira aí de jornada, de luta também, então acho que isso que vem fazendo com que a gente se engaje cada vez mais. Falando, só fechando um pouquinho essa questão do nosso papel e do papel da empresa, é que o papel da empresa é se adaptar ao nosso modo, né? É se adaptar em acessibilidade, é se adaptar em inclusão, a gente tem barreiras de inclusão, barreiras de acessibilidade, e o nosso papel como pessoa com deficiência também é se adaptar um pouco ao que a empresa oferece, ao que a faculdade oferece. É uma coisa que eu venho aprendendo muito e que eu venho conseguindo me adaptar bastante. Então, essa era a minha fala inicial. Reitero aí meu prazer muito grande de falar para vocês, de falar para todo mundo, e fico muito feliz em estar terminando essa jornada aqui na FECAP, com esse orgulho de ser alvarista, batendo esse papo aí com todo mundo. Obrigada, muito obrigada, Gui, pelo seu depoimento, por trazer o teu exemplo. A gente sabe que um exemplo vale mais do que 1000 palavras e teorias e livros e artigos. Então, que casos como o seu sejam regras e não exceção. Obrigada mesmo, foi um prazer te conhecer. Obrigada também, a gente teve até, eu acho que você acabou até respondendo uma pergunta aqui da Beatriz, que ela falou perguntou sobre as principais dificuldades que as empresas têm de integrar e incluir, e eu acho que você acabou abordando alguns desses aspectos, né? Então, quando a gente está falando de deficiência, o Gui comentou, então, que a gente tem ainda o aspecto da acessibilidade, né? Então, a empresa ela ainda tem essa questão de ter que se adaptar, né, tanto à sua estrutura física, às vezes práticas e métodos de trabalho para poder realmente ter uma inclusão, né? Então, acho que estamos todos nós aprendendo, né, as empresas, a sociedade, a gente sabe que questões complexas não vão ser resolvidas com ações incrementais, né? Questões complexas como da inclusão, e aí não só, né, para pessoas com deficiência, mas quando a gente está falando de etnia, de gênero, de preferência sexual, idade, né, e diversos outros grupos. Pois não? Simone, o Marco, que eu gostei muito da fala do Gui, eu queria dar um exemplo da prática Marco, nossa da Cummins. Eu posso só passar a palavra para o Marcos Bonfim, porque a gente depois a gente volta perfeito, aí, não, tudo bem. Você comenta, pode ser? Perfeito. Marcos, eu vou pedir então para você contar um pouco para a gente, e aí depois a gente deixar, então, para já ter um tempinho para as perguntas e para o Marcos poder falar para a gente a experiência da empresa dele. Tá certo, Simone, obrigado pela oportunidade aí, o espaço de fala, agradecer a fala dos colegas aqui do painel que me antecederam, o professor Romeu, o Marcos Bolonha e também o Guilherme. Vou também me autodescrever, então meu nome é Marcos Bonfim, tenho 41 anos, sou um homem negro, tenho barba, um pouco grisalha, meu cabelo é crespo, quase um black power, estou de óculos, estou usando uma camisa na cor vinho, e no fundo, aqui atrás de mim, está a minha pequena biblioteca aqui, com os meus livros aqui no escritório em casa. Eu vou tentar ser breve na minha fala, justamente para que a gente possa também acompanhar as perguntas que estão aí aparecendo no chat, muitas perguntas interessantes, e acho que o tom da conversa que nós estamos travando aqui nesse Conexões Especiais está falando muito
nessa questão das pessoas com deficiência, eu também quero aproveitar e dar o meu testemunho pessoal, porque quando eu comecei a lecionar, e até uma das perguntas que foi colocada aqui do Leonardo, né, em relação às barreiras do capacitismo, né, eu lembro que quando eu iniciei na docência em 2006, na universidade, na Unisantana, a minha primeira turma no curso de Relações Públicas de lá foi justamente uma turma que tinha 3 alunos cegos, né? Então, foi uma primeira experiência de um professor iniciando a carreira que não tinha nenhum treinamento específico para como dar uma aula para pessoas cegas, e aí a gente teve que aprender na prática, né? A instituição tinha um suporte interessante para os alunos, né? Que tinha a presença de uma ledora acompanhando a aula, mas a gente tinha que se posicionar à frente dos alunos, né? Para fazer a menção à aula, tomar um cuidado especialmente grande com a questão da descrição, no momento que eu ia até a lousa, ainda na época, ali, escrever na lousa alguma mensagem, então, enquanto eu estava escrevendo, dizia aos alunos ali o que eu estava fazendo também para ajudar o trabalho da ledora, e acho que isso foi uma escola muito grande para mim, não só por essa experiência, mas também por ser um professor negro em universidade. Somos poucos ainda, mas estamos no enfrentamento justamente do racismo estrutural. Então, respondendo à pergunta principal aqui da nossa mesa, né, qual é o papel das empresas na diversidade e inclusão social, eu acho que o desafio principal que nós temos aí que endereçar ao mercado, como algo que a gente tem uns bons exemplos, como a Camis aí relatou, o Marcos já trouxe bons exemplos, e é importante que a gente olhe para uma empresa como a Camis, que não é uma empresa do varejo, uma empresa que faz a sua publicidade do ponto de vista de alcance de massa, né? Então, isso também é importante como exemplo aqui nessa discussão, né? Então, estamos vendo uma empresa que tem um segmento automotivo, uma presença forte no mercado, muito representativa, mas que não é uma empresa que a gente vai ver na propaganda na TV, no jornal. Então, como é que se faz um processo de inclusão? Assumindo o que o Marcos colocou, que é essa ideia da responsabilidade pública das organizações, né? Nós, na nossa atividade profissional de relações públicas, a gente fala bastante sobre essa licença para operar das organizações, que hoje não está mais lastreada no potencial econômico, né, na questão só de geração de emprego e renda, né, cada vez mais está importando para o mercado, para as relações das pessoas, da nossa sociedade, entender como essa organização se posiciona em relação às questões sociais, às questões ambientais, onde ela está operando. Então, essa participação das empresas, ela é efetiva no momento em que elas assumem, do ponto de vista da diversidade, né, com o testemunho que nós ouvimos também da questão do próprio Guilherme, né, a diferença como valor e a equidade como um propósito, né? Então, o que vai nortear cada vez mais uma ética empresarial, que vai mudar a percepção da sociedade sobre para onde ela quer ir, né? Então, ontem a Luísa Trajano falou da questão do propósito, né, da busca efetiva de soluções. Como é que a gente se educa enquanto sociedade para acolher a diversidade? Através desses exemplos que nós estamos conhecendo, do Guilherme, da trajetória do professor Romeu, da minha trajetória, a trajetória da professora Simone, de tantos outros professores também, e aí corroborando aí com as palavras do Guilherme, né, sobre essa transformação que a FECAP vem empreendendo, eu quero, né, registrar e saudar o esforço da toda a equipe do FECAP+, né, do professor Augusto, da professora Maria de Lourdes, da Graziela, da Giovana, da Maria Vitória, que estão aí justamente promovendo internamente na nossa instituição um ambiente de acolhimento dessa diversidade. Historicamente, a FECAP, ela vem implementando isso, e acho que os ensinamentos que a gente pode contribuir, compartilhar com o mercado, é justamente repensar o papel das organizações privadas, das empresas, sobre a questão da representatividade. Então, quando o Guilherme fala das adaptações que as empresas
no caso a Ambev está promovendo na área onde ele atua, a gente está falando de um redesenho das organizações para o acolhimento dos corpos diversos que existem nessa sociedade, né? E também da redistribuição desses benefícios do trabalho, né? Então, nós vivemos numa sociedade que olha para a importância do trabalho como uma construção da identidade das pessoas, né? Então, não podemos mais ignorar, seja para falar da questão racial, da questão de gênero, na questão das mulheres, das sexualidades, na questão das pessoas LGBT e de pessoas com deficiência, a importância do trabalho como uma forma de projetar, então, um imaginário social para a sociedade de inclusão das pessoas, de valorização desse papel não só do consumo, mas também quando a gente olha no depoimento do Marco, a questão de acolher no seu processo de compras, então, uma diversidade de fornecedores, é dessa riqueza que nós estamos falando, que as empresas elas têm um papel fundamental, transformador e, principalmente, acelerador da agenda de diversidade da nossa sociedade. Então, acho que isso é um ponto importante que eu queria realmente enfatizar, e ainda destacar, né, que já que estamos dentro da semana de empreendedorismo, né, da semana global de empreendedorismo, dos aspectos de inovação, como também foi mencionado aqui na fala do Romeu, na fala do Marcos, né, da necessidade de nós acolhermos essa visão da diversidade, da diferença, para avançar nessa agenda, não só nas startups e nas grandes empresas, né, mas também olhar para as pequenas e médias, né, o pulso econômico do nosso país está muito lastreado nesse perfil de organizações e nós temos que também facilitar o acolhimento da diversidade para esse perfil de organizações. E aí reside um pouco numa pergunta que o João Vitor fez aqui, na questão de como o governo pode fomentar a inclusão social, né? Então, assim, para além de questões legislativas, né, de você ter um marco legal, seja para a questão das pessoas com deficiência, para a questão racial, para a questão LGBT no combate às violências, nós também temos que olhar nesse processo como as empresas podem ser mais parceiras da iniciativa estatal para acelerar essa agenda, né? Então, o papel de inclusão ele passa justamente por uma compreensão das empresas sobre o seu papel social. Então, a gente está construindo, então, uma ética empresarial que ela não vai ser, exemplo do que a Luísa comentou ontem, né? Ela não vai ser uma teorizada, né? Ela vai ser vivenciada, ela vai ser exercitada. E aí eu acho que é importante esse papel que a FECAP está exercendo, de ser um espaço, né, através desses encontros e outros que têm sido realizados, né, nessa ideia das conexões empresariais, para que exista esse diálogo, para que os empresários que estão nos acompanhando também aqui, também observem na FECAP esse ambiente de construção. E aí, para encerrar minha fala, eu quero dizer que esse semestre a gente teve a felicidade de oferecer uma disciplina na graduação de Publicidade e de Relações Públicas, tratando da questão de diversidade. Na semana passada nós falamos justamente sobre a questão de pessoas com deficiência, e aí um relato que a gente pode consolidar, não só do ponto de vista acadêmico, né, mas também do ponto de vista social, do que a gente vem pessoalmente, falando por mim, empreendendo nessa dinâmica, é que cada vez mais precisamos olhar a diversidade como um empreendimento, um experimento social que vai transformar a nossa sociedade, seja na questão das diferentes diversidades que a gente pode tratar, da questão de deficiência, mulher, LGBT, questão dos negros, mas principalmente uma visão ética, né, de uma sociedade que está querendo justamente valorizar esses aspectos. Acho que é um ponto muito importante para a gente encaminhar na nossa fala hoje e responder as demais perguntas do público aí que está nos acompanhando. Obrigado, Simone, pelo espaço e professor Edson pelo convite de estar aqui participando dessa mesa com os companheiros aqui. Obrigado. Muito obrigada, professor Marcos, por compartilhar aqui com a gente seu conhecimento, suas ideias.
e aí por levantar essa questão ética, que realmente ela é muito importante, né? Inclusive, quando a gente fala de pesquisas acadêmicas, quando a gente lê pesquisas acadêmicas sobre diversidade e inclusão, a gente tem ali duas grandes correntes, né? Então, a gente tem uma corrente que é uma visão mais instrumental, né? Que seria aquela ideia de que ao incluir pessoas diferentes, a empresa ela teria algum benefício, né? Inclusive um benefício econômico, financeiro no final, por ela ter essa diversidade de ideias, por ela poder ter um ambiente mais rico. Porém, a gente tem, por outro lado, também uma corrente de estudos que é uma corrente mais crítica, que ela fala que, na verdade, a gestão da diversidade ela só faz sentido mesmo se a discriminação ela for realmente, ela for totalmente abolida com base em princípios éticos mesmo, né, em princípios de justiça social e igualdade. Então, obrigada também por ter trazido esse aspecto tão importante aí para a gente. Bom, acho que agora eu vou pedir, então, para o Marco contar para a gente, e a gente ainda tem 8 minutinhos, a gente não pode passar o tempo, e depois a gente vê se também o pessoal tem mais alguma pergunta. Não, era só desculpa, eu até esqueci, eu atropelei aí, mas era só para contar uma experiência que tem muito a ver com o que o Gui falou. Adorei, a gente nem se conhece, né, Gui, mas adorei aí a atitude, a postura dele, e tem muito a ver uma experiência que nós passamos na Camis. Há muitos anos atrás, quando a gente começou essa questão, a gente queria estar preparado para todo tipo de diversidade. E aí a gente fez modificações estruturais nos nossos ambientes físicos. E a gente modificou banheiro para adaptação e tudo. E o primeiro cadeirante que foi usar, a gente fez o banheiro conforme norma BNT, tentou, tá tudo perfeito, e o primeiro cadeirante que foi usar não conseguiu usar. Então, é um aspecto, acho que assim, tem muito a ver com o que o Gui comentou agora, da questão da atitude, né? E de você ser rápido e estar predisposto a vencer todas as barreiras, mais do que estar preparado antes, porque, como ele mesmo disse, ele foi o primeiro aluno cego da FECAP, e ele já percebeu como isso abriu portas para os demais, né? Mas o ambiente nunca teve uma experiência anterior, né? Então, às vezes fica esse paradoxo entre estar pronto para tudo e não começar, versus tentar ir ser rápido e ter essa atitude, né? Eu gostei bastante da fala do Gui e me lembrou essa experiência. Posso só abrir um parênteses dentro do que o Marcos falou? É muito interessante, claro, Marcos, e o trabalho que a Camis vem fazendo. E só um ponto que eu acabei não colocando durante a apresentação: a gente, às vezes, pensa muito em acessibilidade na sociedade em geral, nas empresas, nas escolas. Acho que todo mundo acaba estando um pouco refém disso e pensando em iniciativas para a inclusão de pessoas com deficiência ou de um determinado público sem a representação do público, né? E é muito interessante, a gente, como pessoas com deficiência, a gente tem uma frase muito simbólica que representa tudo isso, que é o nada sobre nós sem nós. Então, quando a gente faz alguma mudança, é sempre legal a gente estar participando junto, a gente estar colaborando. Por isso eu acho muito legal esse trabalho da Camis, o nosso trabalho aqui da Ambev, mas é sempre legal a gente deixar isso colocado, né? Que é nada sobre nós sem nós. E a gente acaba percebendo o quanto a gente precisa mudar e o quanto a gente pode mudar junto essas mudanças, que foi como você pontuou, né? O próprio banheiro, ou uma própria reforma que a gente faz de acordo com a ABNT, às vezes o cadeirante não consegue entrar, então a gente precisa cada vez mais trabalhar junto por essas mudanças. Achei muito, muito bacana essa iniciativa aí da Camis também. Obrigada. Eu queria finalizar com uma pergunta para o Romeu, né? Porque eu acho que a gente acabou falando agora nesse final bastante de práticas de empresas, né? De grandes empresas, enfim, empresas tradicionais, digamos assim. Eu acho que o Romeu trouxe a questão do empreendedorismo, né? Que é muito importante. O professor Marcos ensinou empreendedorismo e inovação. Então, eu queria pedir para o Romeu falar brevemente, de forma objetiva, últimas palavras aí sobre essa questão do empreendedorismo e da inovação, quando a gente está falando também de diversidade e inclusão. Simone, por favor, você poderia repetir a sua pergunta? Eu gostaria, Romeu, que você brevemente, em 1 minuto ou 2, que é o que a gente tem aqui ainda, falasse um pouquinho mais sobre a questão do empreendedorismo e da inovação, quando a gente está falando da temática da diversidade e inclusão.
Porque a gente muitas vezes tem esse hábito de pensar o que grandes empresas, né, o que empresas tradicionais e já estabelecidas conseguem fazer para endereçar esse problema, mas você trouxe um aspecto muito importante para a gente, que é o do empreendedorismo. Muito bem, Simone. Olha, eu acabei então dando aqui para o público que nos assistiu algumas ideias, né, algumas sugestões para abrirmos, né, esse campo do empreendedorismo nas suas duas vertentes, né, o tradicional e o apoiado, porque é incrível como existem milhares de empreendimentos feitos por pessoas com deficiência, né, onde se refletem aí as inovações, né, bastante criatividade, né, por parte de pessoas com deficiência que tem esse perfil empreendedor, né? Então, o ramo de atividade de um empreendedor reflete então a variedade de ideias, talentos, propostas, sonhos, né, dessas pessoas que fazem parte, né, do grupo de empreendedores. Agora, eu não descarto de maneira nenhuma a grande maioria do segmento das pessoas com deficiência que estão aí pleiteando espaço, já estão ocupando espaço também no mercado de trabalho, não descarto os empregos comuns, né? Emprego no sentido das relações empregatícias, né? Então, a grande maioria é empregada, é funcionária, né? Trabalha para alguém, trabalha para uma empresa, né? Ou para um órgão público. Então, não esqueçam que essa mesma criatividade que existe no empreendedorismo existe em maior grau nas pessoas que não têm o perfil de empreendedor, mas têm o perfil de trabalhar, de oferecer as suas ideias para a empresa, para o órgão público, que precisam desse talento que a grande maioria das pessoas com deficiência tem. É isso aí, legal. Obrigada, Romeu. Eu acho que a mensagem que ficou aqui desse grupo, né, um grupo bastante diverso, aí, com muitas ideias, exemplos, testemunhos, eu acho que a fala do Romeu agora no final, que trouxe essa ideia de possibilidades, né? Então, eu acho que é justamente essa ideia, né? A gente tem diversas possibilidades para a gente poder construir, né, uma sociedade mais justa, mais igual. Então, a gente está falando de possibilitar, né, acesso, né, a recursos e a oportunidade, e aí por diversas formas aí, né, de trabalho, seja ela por meio de uma empresa tradicional, seja por meio do empreendedorismo, seja por meio de uma carreira acadêmica, docência, enfim, as possibilidades são muitas. Bom, eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez a todos os nossos convidados, Romeu, Marcos, Gui, Marco, por participarem aqui do nosso evento. Eu me sinto muito honrada, me sinto até mesmo emocionada de participar de um grupo discutir um assunto tão importante. Gostaria de agradecer também em nome do professor Edson Barbeiro, que organizou aqui a nossa reunião, e eu também eu pessoalmente também agradecê-lo pelo convite, e espero encontrá-los também em outras oportunidades. Sigamos em frente aí na nossa caminhada, né, e aprendizado. Estamos todos aprendendo como nos tornar pessoas melhores, empresas melhores e uma sociedade melhor. Obrigada. Obrigado a vocês também. Obrigado, Bonfim, obrigado. Bolonha, o Gui, Shedid e os intérpretes de Libras. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Valeu. Desculpa, Gui. Há 118 anos, 2 visionários se juntaram para criar a primeira escola de comércio do Brasil. De lá para cá, a FECAP não parou de juntar.
Juntamos sonhos, somamos esforços, aproximamos talentos e empresas. Juntamos quem é diferente, unimos fronteiras, colecionamos conquistas. Somamos conhecimento, unimos a tradição e o novo. Juntos, misturados, conectados. O que nos junta vai além do espaço físico da sala de aula. O que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe, cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar. Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos, iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP. 118 anos juntando tradição e juventude.